Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos para mais um Liz Explica? Vamos pegar mais um conceitinho? Então a ideia hoje é a gente falar de um assunto muito importante, muito importante, que é a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos, tá? O que é, como que funciona, no que isso vai ser usado. Então, olha só. Gente, essa é uma ideia que ela ganha força ali a partir do século XVIII. Por quê? Porque antes disso, antes do século XVIII, o que era comum na Europa? O que era comum ali, né, na Europa? A gente é, muito eurocêntrico, então toda a nossa influência filosófica e de maneira de pensar a política, ela realmente vem de pensadores europeus, né? Então, enfim, isto posto, o que se tinha na Europa até ali metade do século XVIII? A Europa era formada inteira, né, até como consequência da Idade Média, ela era formada por reinos, né, que eram governados por monarcas absolutistas. E o que caracteriza uma monarquia absolutista? Que esse soberano, né, esse imperador, ele vai concentrar nele todas as funções que são mais importantes do Estado, todas as funções essenciais do Estado. Então, o que isso quer dizer? Lembra, né? A gente já falou sobre o que é um Estado soberano. E sendo um Estado soberano, ele vai ter, neste território em que ele exerce o seu domínio, né? Que ele exerce o seu poder de império também. E sobre este povo que está ali, ele vai ter o poder de criar as leis, né? Então, de dizer o que é permitido, o que é proibido, o que é obrigatório. Então, estabelecer ali as normas jurídicas. Ele vai ter o poder de aplicar essas leis, então criando toda uma estrutura de governo, cobrando tributo, gerenciando a máquina pública, criando toda uma estrutura de servidores, administrando ali essa máquina estatal, certo? Que é a função executiva. E também, isso é muito característico dos estados soberanos, ele vai tomar para si o poder de resolver os conflitos. Então, olha só, quando você está num estado soberano, você meio que perde a capacidade de resolver os seus problemas sozinhos, certo? Sozinho, né? Então, o que vai acontecer? Essa é a ideia básica do contrato social, né? Que os autores lá, os contratualistas ali do século XVII, do século XVIII, eles vão tentar explicar por que a gente vive num estado de sociedade, por que a gente não faz o que a gente quer na hora que a gente tem vontade. Então, o que se coloca? O que o Estado faz? O Estado toma para ele, então ele tira das pessoas essa liberdade de tentar resolver os seus conflitos pelos seus próprios meios e fazer o que você quer na hora que você tem vontade. O que isso significa? Significa que se surge um problema entre duas partes aqui, entre, sei lá, né, o Fernando e a Fernanda, entendeu? Eu tô, né, Fernando e Fernanda aqui. Se eles brigam, o que vai acontecer? Eles não podem resolver esse problema se matando, entendeu? A Fernanda não pode ir lá na casa do Fernando e pegar o que ela acha que o Fernando deve para ela e assim ela satisfaz o crédito que ela acha que ela tem, entendeu? Vai resolver a dívida que ela acha que o Fernando, né, não quer pagar. Então o que vai acontecer? Quando o Estado toma para ele essa possibilidade, né, ele tem o monopólio da força, ele vai acabar fazendo com que todos os conflitos que surjam sejam trazidos a ele. Então, a terceira função essencial do Estado é a função de resolução dos conflitos, certo? Então, olha só, um Estado soberano tem três poderes essenciais, tem três funções essenciais. Criação de normas jurídicas, administração e aplicação, né, de normas jurídicas e solução de conflitos, já que ele não deixa as pessoas, né, resolverem os conflitos sozinhos, né? Então a gente não permite, o Estado não permite a autotutela. É assim que a gente fala no direito, tá? Pois muito bem. Então, até ali esse momento que eu tô, né, situando aqui na história para vocês, essas três funções, elas eram concentradas nesse soberano, nesse monarca absolutista. E ele fazia tudo. Então, se a gente for, né, usar um termo de hoje, é como se ele batesse escanteio, cabeceasse, defendesse o gol e apitasse o jogo e fizesse as regras do jogo e é tudo dele, certo? A questão é a seguinte, ali por volta do século XVIII, tá havendo uma discussão muito séria, um questionamento muito sério sobre essa concentração de poderes,
né, como eu já tinha comentado com vocês, o Estado absolutista, ele vai acabar passando por umas revoluções e tal, e ele passa, de certa forma, por um processo de enfraquecimento. Então, o que acontece? Surge um autor, um pensador francês extremamente importante, que não tem aluno que não tenha passado pela faculdade de Direito, que não tenha ouvido falar dele, que é Montesquieu, certo? O que Montesquieu faz? Lá num livro chamado Espírito das Leis, ele vai se dedicar ao estudo dessas três funções do Estado, né, desses três poderes, e vai chegar a algumas conclusões. Essa identificação dessas três funções, ela é bem mais antiga que Montesquieu, tá, gente? Então, ela vem desde a Grécia Antiga, né? Aristóteles já falava disso. Mas a grande sacada de Montesquieu é retomar essa ideia e passar a defender que o ideal mais adequado dentro dessa estrutura do Estado soberano é que essas três funções não fiquem concentradas em uma pessoa só, como era o que acontecia nas monarquias absolutistas. Então, o que ele identifica, o que ele propõe? Que o ideal é que dentro da estrutura do Estado, no Estado soberano, que essas três funções sejam exercidas por órgãos separados. Então, assim, cuidado, tá? O ente é soberano, né? A soberania do Estado é una. Ela não vai se quebrar em pedacinhos, entendeu? Ela não vai ser fragmentada. Agora, dentro desse Estado soberano, que é essa entidade super poderosa que a gente vai ter, na estrutura dele, órgãos separados, cada um exercendo uma dessas funções de maneira típica, certo? De maneira principal. Cada um desses órgãos é o principal responsável pelo exercício de cada uma dessas funções. Então é a partir dessa ideia que a gente começa a falar em poder legislativo, que vai ser o responsável pela elaboração das leis, em poder executivo, que é o responsável pela execução, né, afinal de contas, e a administração dessa máquina pública, dessa estrutura administrativa do Estado, e poder judiciário, que é aquele que tem a responsabilidade pela solução dos conflitos. Então, a ideia é que, dentro de um ente soberano, as três funções não fiquem mais concentradas em uma única pessoa. Por quê? Imagina, se uma única pessoa faz tudo isso, gente, pensa comigo, ele vai ser o Dr. Manhattan, entendeu? Ele vai ser o One Punch Man, entendeu? Ele é a pessoa que é absolutamente poderosa, que não tem nenhum limite. E aí, assim, né, gente, vamos combinar que para essa pessoa ser um bom soberano ou um mau soberano vai depender da ética individual, né? E aí, entre nós, a ética não é lá, assim, né, um fator, assim, para segurar o comportamento humano, né? Então, o que Montesquieu desenvolve no Espírito das Leis? Ele destaca essa importância, ele coloca essa importância de se ter essas três funções sendo exercidas, então, por órgãos separados dentro da estrutura do Estado. Então, a partir daí, a gente começa a falar, então, em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Aí, lembra que eu acabei de falar que a soberania do Estado não se quebra, né? Então, esses três poderes, eles têm que agir em harmonia, tá? Tudo bem, eles são autônomos, eles têm independência uns em relação aos outros, mas não é assim, cada um vai para um lado, entendeu? Eles fazem parte da atuação do ente soberano e eles têm que agir em harmonia, tá? Isso, inclusive, está lá no artigo 2º da nossa Constituição. Isso é muito, muito, muito importante. E essa harmonia, agora já trazendo para o nosso caso, né, na nossa Constituição, ela vai estar muito marcada na distribuição de competências, né, na distribuição de responsabilidades que a Constituição faz em relação a cada um dos órgãos dos três poderes. Então, a Constituição vai dizer o que é responsabilidade do Poder Legislativo, o que é responsabilidade do Poder Executivo e o que é responsabilidade do Poder Judiciário, tá? Aí, o que você tem que saber? Esses três poderes, eles têm as suas funções principais, que são essas que eu tô falando, mas você tem que saber também que a própria Constituição ela autoriza que cada um dos poderes faça, assim, de maneira atípica, de maneira eventual, em situações muito pontuais, atividades que num primeiro momento, quando a gente olha, a gente associaria
a um outro poder, tá? Então essas são as funções atípicas. Alice, dá um exemplo. Lembra quando eu falei do impeachment? Lembra quando eu falei do crime de responsabilidade? Geralmente quando você pensa num julgamento, você atribui ao poder judiciário, certo? Só que no caso do impeachment, o julgamento é feito pelo Senado. Então quem julga o presidente da República, que é o chefe do poder executivo, numa situação em que se discute se ele praticou ou não um crime de responsabilidade, não é o poder judiciário. É um órgão do poder legislativo, no caso, o Senado Federal, tá? Então aqui é um exemplo do Senado exercendo atipicamente uma função que, num primeiro momento, a gente pensaria que é do poder judiciário. Ainda focando nessa ideia de que os três poderes têm que agir em harmonia, um não pode extrapolar as suas atribuições. Um não pode fazer mais do que aquilo que a Constituição atribuiu para ele. E se isso acontece, aí vai surgir uma ideia que é bem desenvolvida ali pelos americanos, que é a ideia de freios e contrapesos. Essa ideia de freios e contrapesos vai fazer o seguinte, do jeito que essa lógica é pensada, se por acaso um dos poderes extrapolar, assim, ele for além daquilo que é cabível para ele, daquilo que ele pode fazer, os outros dois poderes vão ter meios de segurar esse abuso, de puxar de volta, entendeu? De impedir, então, que ele vá além do que aquilo que ele tinha que fazer, daquilo que ele podia fazer. Então, há formas, dentro dessa estrutura constitucional que a gente tem, de se coibir essa ação abusiva. Inclusive, eu separei aqui, gente, ó, esse autor aqui, né, mora no meu coração, ó, deixa eu até colocar mais pertinho para vocês poderem ver, opa, que é o professor Dalmo Dallari. Faleceu recentemente, uma pena, mas esse livro que eu mostrei, Elementos de Teoria Geral do Estado, para quem quiser dar uma olhada, assim, quem estiver estudando esse assunto, quiser, né, ver de uma maneira mais aprofundada, ó, eu super recomendo, tá? Gosto demais desse livro, vale muito a pena dar uma olhadinha, tá? Mas, se não for o seu caso, então volta pra cá, que eu vou trabalhar com isso um pouquinho melhor, né? Vamos desenvolver um pouco melhor essa ideia do que é o sistema de freios e contrapesos. Pensa o seguinte, é como se a gente tivesse Gente, eu não sou crossfiteira, tá? Mas tem aquele exercício que você faz numa roldana, entendeu? Se você puxa uma corda e a outra corda vai, aí você puxa o outro lado da corda e aí você acaba conseguindo equilibrar, é mais ou menos essa ideia, tá? Não sei se o exemplo fez sentido na sua cabeça, mas na minha cabeça fez, então. Por que eu tô falando isso? Porque a ideia de um sistema de freios e contrapeso, ela vai mais ou menos nesse sentido, entendeu? Se um vai muito para lá, o outro consegue puxar e aí ele volta, entendeu? É mais ou menos essa ideia que a gente tem, tá bom? Aí, assim, o que é mais comum, né, nas situações normais, assim, quando a gente tá tendo aqui a vida da República? Eventualmente pode acontecer algum tipo de situação que surja a dúvida sobre se um poder, um órgão de um dos poderes extrapolou ou não extrapolou as suas atribuições. O mais comum nessas situações é que isso seja levado ao poder judiciário, tá? Principalmente ao STF. Por quê? Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Como essas atribuições dos poderes, elas estão previstas na Constituição, o STF ele vai ser o fiel da balança para ver se esse ato do poder legislativo ou se esse ato do poder executivo, se ele tá ou não tá de acordo com o que a Constituição está prevendo, tá? Essa é a situação mais comum. Se tiver de acordo, aí o ato é mantido. Agora, se por acaso ele não estiver de acordo, então tiver algum problema sobre a competência, então quem que fez esse ato, né, aí não podia ter feito, sobre o assunto, entendeu? Então é um assunto que não poderia ser regulamentado dessa maneira, devia ser regulamentado por outra forma. Aí o STF vai dizer então que não é compatível com a Constituição, tá? Então, via de regra, quando há uma dúvida sobre a compatibilidade ou não de um ato dos outros dois poderes, do executivo e do legislativo, com a Constituição, essa dúvida, em geral, é resolvida pelo STF. Propósito, até por isso que a gente anda falando tanto do STF, né, nos últimos tempos, porque essas dúvidas têm surgido com uma certa frequência, e
E aí cabe ao STF, então, exercer o seu papel de guardião da Constituição e dizer se é ou não é compatível com aquilo que a Constituição prevê. Mas vê só, não é só o STF que pode exercer essa função. Os outros dois poderes também podem, né, também fazem parte do sistema de freios e contrapesos, e inclusive eles podem exercer essa função de contrapeso até em relação às decisões do próprio Poder Judiciário. Entendeu? Então, às vezes, o Poder Judiciário toma uma decisão que ela não é, assim, vista como a melhor interpretação da Constituição, certo? Ou a melhor interpretação de uma norma jurídica. Aí os outros poderes podem, de alguma forma, exercer, então, atuando dentro desse sistema de pesos e contrapesos, perdão, de pesos e contrafreios. Que horror, gente. Atuando dentro do sistema de freios e contrapesos, pode, então, puxar de volta, entendeu? Restabelecer esse equilíbrio na força, né? Que a força esteja com você. Muito bem. Aí, Lisa, eu não tô visualizando. Peguei umas notícias para ajudar. Teve uma notícia super recente que deu maior bafafá e acaba sendo um exemplo legal da atuação do sistema de freios e contrapesos. Não sei se vocês estão acompanhando por aí, eu tô gravando em setembro de 2022, né? Mas recentemente estava havendo uma discussão muito séria a respeito dos planos de saúde serem ou não serem obrigados a cobrir tratamentos que estavam fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Então a ANS tem um rol de tratamentos que os planos são obrigados a cumprir, são obrigados a fornecer para os seus associados. Mas, às vezes, há algum tipo de tratamento que ele já tem, assim, que ele é bastante eficaz, mas ele ainda não foi incluído nesse rol da ANS. E aí tinha uma discussão muito séria que foi parar no judiciário sobre se esse rol era um rol taxativo ou não. Ou seja, se os planos eram obrigados a fornecer só o que estava no rol da ANS, ou se eles poderiam ser obrigados a fornecer também tratamentos que não estavam nesse rol. Houve toda uma organização de mães, né, principalmente de mães de crianças com autismo, com necessidades especiais que precisam muito desses tratamentos, ou de famílias que têm parentes que precisam de home care, né? E aí essa batalha judicial foi rendendo, até que chegou em um órgão do Poder Judiciário, que é o Superior Tribunal de Justiça. E quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu essa questão, eles entenderam, o STJ entendeu, que o rol da ANS era taxativo. Então, o que isso significa? Que os planos de saúde só podiam ser obrigados a fornecer aquilo que estava listado ali pela ANS. Então, eles não eram obrigados a fornecer nada que não tivesse ali. E aí foi a maior confusão, entendeu? Começaram a surgir notícias de gente que teve atendimento de home care cancelado imediatamente, crianças que tiveram, né, hidroterapia canceladas imediatamente. Isso deu uma certa confusão, uma confusão enorme, e isso acabou repercutindo no Poder Legislativo, que é quem é responsável pela elaboração das leis. E no Poder Legislativo, essa decisão do Poder Judiciário foi entendida como sendo contrária ao interesse da população, contrária ao interesse público. E aí o que aconteceu? O Poder Legislativo, entendendo então que tinha havido um certo abuso, né, um certo excesso do Poder Judiciário, atuou fazendo com que fosse aprovado um projeto de lei dizendo que o rol não é taxativo, entendeu? Que o rol da ANS não é taxativo. Então, qual que foi a decisão, né? Que esse projeto de lei, nesse momento que eu tô gravando, ele ainda não virou lei. Ele precisa da sanção do presidente da República, precisa ser publicado no Diário Oficial, então ainda tem alguns passos. Mas a reação do Poder Legislativo a uma decisão do Poder Judiciário que foi considerada por esse outro poder uma decisão equivocada, foi aprovar um projeto de lei que, na prática, cancela os efeitos dessa decisão. Porque quando o projeto de lei diz que o rol não é taxativo, quando esse projeto realmente vira lei, os planos de saúde vão ser, sim,
eventualmente, né, por decisão judicial, eventualmente eles podem vir a ser obrigados a fornecer um tratamento que não está no rol taxativo da ANS. Certo? Tá fazendo sentido? Então, vê, uma decisão do Poder Judiciário que foi entendida pelo Poder Legislativo, assim, né, um tanto quanto abusiva, equivocada, uma interpretação ruim da lei dos planos de saúde, ela foi considerada indo muito além dos seus poderes e ela acaba sendo compensada, a atuação do sistema de freios e contrapesos, por uma atuação do Poder Legislativo com a aprovação desse projeto de lei, que quando ele vira lei, né, no momento aqui que eu tô gravando, ele ainda não virou, quando ele vira lei, ele na prática vai cancelar os efeitos dessa decisão, tá? E existem inúmeras outras situações, assim, né, um outro caso que eu tava pesquisando aqui para fazer esse videozinho, esse comentário com vocês. Eu vi uma situação em que o presidente do Senado estava devolvendo uma medida provisória que o presidente da República fez, porque essa medida provisória tratava de um assunto que a Constituição diz que não pode ser discutido em medidas provisórias. Então aqui a gente tem o Poder Executivo usando um instrumento que ele poderia usar, que é a medida provisória, mas fazendo algo que a medida provisória não pode fazer, usando a medida provisória para algo que ela não poderia ser usada. Então, o que vai o Poder Legislativo, né? Então, o presidente do Senado Federal, que também é o presidente do Congresso Nacional, o que ele faz? Ele devolve a medida provisória. Quando ele devolve a medida provisória, essa medida provisória perde os seus efeitos. Então, são exemplos que a gente tem dessa atuação do sistema de freios e contrapesos. Outro exemplo legal que eu achei, assim, né, legal para fins didáticos, com certeza quem é da área da segurança pública não achou nada legal. Todo ano, o chefe do Poder Executivo, né, o presidente da República, ele manda para o Congresso Nacional as propostas de lei orçamentária que dizem como que o dinheiro da União, o orçamento da União, vai ser gasto no ano seguinte. E aí o que acontece? O Congresso Nacional, quando recebe essa proposta de leis orçamentárias, pode fazer alguns ajustes. E aí o que aconteceu? O presidente da República, quando mandou esse projeto de lei, já tinha previsto, para o ano de 2023, um reajuste para os servidores públicos federais em geral, certo? Um reajuste para todos os servidores. Só que no Congresso, fazendo esses ajustes, os parlamentares entenderam que seria necessário, além desse reajuste que vai ter para todos os servidores, fazer mais um reajuste específico para os policiais de âmbito federal, e para a ABIN, entendeu? Para a Agência Brasileira de Inteligência. Então, para os integrantes da ABIN, aí para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, além do reajuste que já iria acontecer para todo mundo, haveria mais um reajuste. Então, vê, só para eles, tá? E aí, o que aconteceu? A lei orçamentária passou ali no Congresso, foi aprovada e voltou para o presidente da República, porque o presidente tem que sancionar a lei, né, e tem que mandar publicar. E aí, o que o presidente da República fez? Ele vetou esse aumento específico, certo? Então, o que ele alegou? Olha, por melhor intencionada que esteja o Congresso Nacional a dar esse reajuste específico só para essas carreiras, não é justo com as outras carreiras. Isso vai criar um desequilíbrio dentro do funcionalismo público, porque ou você dá aumento para todo mundo, ou você não dá aumento para ninguém. Então você vai criar um desequilíbrio entre os órgãos públicos. Então, o chefe do Poder Executivo considerou que houve uma ação do Poder Legislativo que estava extrapolando, que era, né, de alguma maneira abusiva, e o que ele faz? Atuando, então, como um sistema de freios e contrapesos, ele tenta invalidar essa decisão. Então, ele vetou esse aumento específico. E aí, assim, né, gente? Claro que tem a possibilidade do veto ser derrubado, né? Existe essa possibilidade. Mas é só pra gente poder visualizar melhor esse exemplo, tá bom? Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Então, olha só, ideia de sistemas de freios e contrapesos, ideia de separação de poderes. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Obrigada pela companhia. Beijo pra todo mundo. Depois a gente continua. Tchau, tchau. Até mais.